No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus, é o que todos nós precisamos ouvir para que possamos respeitar a Deus. E para você respeitar a Deus, você precisa entender que Deus, Ele é o Criador, Ele que criou todas as coisas, através da palavra. E a única coisa que Ele fez com as suas próprias mãos foi o homem. Então, nisso, nós podemos ver que Ele é o autor de toda a criação. E Ele criou tudo perfeito, tudo. Absolutamente tudo perfeito. Porém, o homem, a mulher, escolheu desobedecer, atentar à voz do diabo, a serpente. E assim veio o caos na vida de ambos e de toda a humanidade, porque a partir de então o ser humano passou a ser escravo do pecado que conduz à morte. Então, Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele diz a Bíblia o seguinte: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, Jesus estava falando do objetivo pelo qual ele veio, na verdade. E ele falou: olha, vamos para Jerusalém e eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles vão me condenar à morte. Vão me entregar aos gentios para que eles zombam de mim, açoitem e me crucifiquem. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus estava falando com os seus discípulos, falando e encaminhando para Jerusalém para que isso acontecesse. Agora, preste bem atenção, você que quer impor a sua vontade e não aceita muito e não entende muito sobre Deus. Por que Deus? Por que Deus veio a esse mundo? Por que Jesus veio a esse mundo, foi crucificado e mataram ele? E ele teve que fazer tudo isso para quê? Bem, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele é responsável. Ele é zeloso por tudo aquilo que ele criou. E por causa disso, quando ele criou todas as coisas, ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia do futuro o que iria acontecer. Mas, de antemão, Jesus, o Filho, se apresentou e se ofereceu para pagar o preço, para servir ao Pai. Não foi uma obrigação. Ele se predispôs a vir a este mundo para servir ao Pai. E
Chegado já a esses momentos finais, ele falou para os seus discípulos o que iria acontecer com ele. Ele veio a esse mundo para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Ele pagou o preço para que nós não morrêssemos nos nossos delitos e pecados, porque até então existia o preço do povo apresentar um animal e aquele animal representava o pecado e teria que ser morto por causa do pecado do ser humano, né? Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus, perfeito, para nos arrancar da escravidão, do destino final que era o inferno. Todos pecaram e todos precisam de salvação. Jesus foi esse meio. Mas para ele ser esse meio, ele teve que pagar esse preço. E ele disse que lá ele ia ser entregue aos gentios e ia ser escarnecido, quer dizer, zombado, ia ser açoitado e crucificado. E no terceiro dia ia ressuscitar. Entretanto, enquanto Jesus estava falando do preço que ele teria que fazer para pagar pela nossa vida, veio uma mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz: "Que queres?" Ela respondeu: "Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Jesus, porém, respondendo, disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado?" Eles não estavam, na verdade, entendendo que o preço que Jesus ia pagar é o que fazia ele ter o direito de assentar no seu trono e ter toda a autoridade, inclusive para ser o salvador da nossa vida. E aquela mulher, a mãe desses 2 filhos, queria que os seus 2 filhos tivessem um privilégio lá no reino de Deus. Mas Jesus falou: "Você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o cálice que eu vou tomar. Esse cálice é um alto preço, era a vida dele. Ele ia ser condenado à morte, né, e crucificado, entregue à autoridade naquela época para ele ser condenado." Então, veja que às vezes você é uma pessoa que está aí em caminho para sua casa, no seu trabalho, você está trabalhando e você tem os seus argumentos, as suas vontades. Você quer algo, você quer as coisas do seu jeito, mas você não sabe o preço que tem. Tudo na vida tem um preço. Jesus teve que pagar um alto preço para arrancar a gente da morte. E esse preço foi servir ao Pai. Não foi ser servido. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir ao Pai em todo o tempo. Bem, vamos a uma trilha musical e já voltamos falando mais a esse respeito. Quantas vezes nós, seres humanos, queremos impor a nossa vontade?
Queremos impor o nosso reino, o nosso pensamento, a nossa verdade. E não queremos aceitar a verdade que Deus nos apresenta, que é a única verdade. A verdade que existe é a única que Ele tem para nós. Não é a nossa verdade. A nossa verdade nos ilude. No caso dessa mãe que tinha 2 filhos, ela queria que os seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita do Senhor Jesus e a outra no lado esquerdo. E Jesus disse, olha, na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado. Aliás, Jesus falou, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. Eles não estavam conscientes de ser batizado com o batismo que Jesus ia ser batizado, que era a vida dele crucificada ali na cruz, carregando todo o pecado da humanidade, daqueles que o aceitam. Jesus respondeu para eles que disseram que podiam beber daquele cálice. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Sabe, Jesus, por mais que Ele é o nosso Salvador, que tem toda a autoridade dada pelo Pai, Ele nunca tirou vantagem de ser o seu único filho na altura e decidir por Ele mesmo quem ia sentar ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. Jesus, Ele não escolheu. Por que Ele não escolheu? Porque Ele se colocava na condição de servo. Sabe, quando a gente quer impor a nossa vontade e a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. Queremos que as pessoas nos entendam. E, na verdade, existe um alto preço para que eu cumpra a vontade de Deus. E esse preço não é a minha vontade. É eu despir da minha própria vontade, negar a mim mesmo e servir a Deus. Esse é o cálice que todos aqueles que servem a Deus bebem. Eles bebem, como o Senhor Jesus mostrou aqui para os discípulos, que Ele iria ser entregue aos principais sacerdotes. E para onde Ele estava indo? Para Jerusalém, para o local aonde Ele iria ser entregue lá aos principais sacerdotes. E esse é o preço que a fé demanda. A fé em Jesus nos demanda a gente não fazer de acordo com a facilidade, com o nosso jeito, com o nosso gosto, mas para aquilo que tem que ser feito. Se eu tenho que perdoar, que é o caso, todos nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, porque também nós também erramos com as pessoas, nós precisamos de perdão, nós precisamos ceder, nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque nós não somos perfeitos, sabe? Nós temos que pagar um preço por causa da nossa fé. E essa fé não é simplesmente levantar as mãos para o alto e agradecer a Deus por tudo. Essa fé demanda decisões de abandono do pecado, abandono de uma vida errada, abandono da sua própria vontade, do seu jeito, das suas manias, sabe? Isso é a vida, é você entregar a sua vida em relação à sua fé. Você vai rumo a Jerusalém, ou seja,
ao sacrifício total. Eu não sirvo a mim mesmo. Então, quando a gente não serve a nós mesmos, a gente cumpre a vontade de Deus, o reino de Deus. A gente aceita aprender, a gente aceita reparar os nossos erros, mudar e conhecer os nossos falhas. Então, entenda a sua posição. Nós fomos comprados. Veja o que Jesus fez por nós. Ele comprou a nossa miséria, Ele levou sobre si os nossos pecados, ali na cruz. Agora, se Ele fez tudo por mim e eu não aceito, nem pagar o preço que essa fé demanda de mim, então a minha fé é fajuta, a minha fé é religiosa. Há que ser verdadeira. A verdade prova com a entrega. A vinda do Senhor Jesus nesse mundo veio e caracterizou com a sua entrega na sua vida. E é isso que nós temos que tomar sobre nós mesmos. Negar a nossa própria vida, a nossa própria vontade e sujeitar a vontade de Deus, porque essa é perfeita. Essa é perfeita e traz paz.